Bom, gente, então agora voltamos para o Revit e a gente vai começar a fazer a modelagem aqui, né, dessa residência. Estou aqui com ele no 3D, né, então a gente tem as plantas que foram importadas lá do CAD, e eu vou agora começar pelo pavimento inferior. Então vim aqui para a planta do pavimento inferior e vou começar a fazer o desenho. Eu prefiro começar pela planta de piso, não, pelo piso, e para isso a gente vai em arquitetura e vamos procurar aqui onde vai estar o botãozinho de piso. Cliquei nele, e aí vale lembrar, já falei isso com vocês, toda vez que vocês estiverem olhando aqui na área de trabalho e ela estiver um pouco mais apagada, significa que vocês estão dentro de algum comando. Provavelmente eles têm outras possibilidades, mas provavelmente é isso. Vocês estão dentro de algum comando e vocês estão aqui com esse botão verde que dá uma dica do que vocês estão fazendo. No meu caso, está um pouco acinzentado aqui, eu estou em modificar, criar limite do piso. Pode ser que por algum engano você acabe clicando aqui em arquitetura, estrutura, alguma coisa dessas, e se você clicou e viu que também está tudo cinza, você não consegue clicar nesses elementos, muito provavelmente você está dentro de algum comando que você ainda não finalizou. Então basta vir aqui e olhar esse botãozinho verde, clicar nele, que você vai ver onde você está e vai voltar com essas ferramentas todas aqui. Se você quiser simplesmente sair do comando, basta você clicar nesse xizinho vermelho aqui. Ele vai perguntar se você quer abandonar as informações, você vai colocar que sim, mas você vai sair dele. Se você quiser continuar desenhando aqui, basta você continuar aqui. No nosso caso, eu quero fazer o piso. Eu selecionei a linha para poder desenhar o limite. E eu vou começar a desenhar o limite do piso aqui ao redor da casa. Então, olha, eu peguei aqui, estou pegando sempre do lado de fora da parede, porque construtivamente é isso que acontece, né? A gente tem a laje de piso e por cima da laje a gente vai e coloca a parede. Então por isso eu estou fazendo a laje no volume como um todo. Então o que eu fiz foi desenhar essa figura. Lembrando que não pode sobrar espaço nenhum, não pode ultrapassar os pontos aqui no final, não pode sobrar nenhum pedacinho ali, não pode ter linha sobrepondo. Eu preciso fazer essa figura aqui o mais limpo possível, para aí sim eu vir aqui nesse tiquezinho verde e dar um OK. Que aí o Revit já vai ter criado a laje de piso para mim. Se eu conferir lá no 3D, tá ali a minha laje de piso. Agora eu vou começar a fazer a parede. Eu vou voltar aqui no pavimento inferior para fazer a parede. Antes de fazer a parede propriamente dita, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o comando em si de fazer parede. Mais para frente a gente vai criar uma parede nova, vai fazer algumas coisas, mudar alguns materiais, mas inicialmente a gente vai usar uma das paredes que existem aqui. Fui em arquitetura, cliquei em parede, e aí eu vou voltar aqui para propriedades, para a gente ver uma coisa. Muitos dos comandos do Revit, quando a gente clica neles, igual eu fiz aqui agora, cliquei em parede, ele muda para essas informações de parede e surge essa barra verde aqui embaixo, esse verde clarinho, com algumas informações sobre aquele comando. Então aqui eu tenho a altura da parede, tenho linha central, deslocamento e tal. E essas informações elas também aparecem aqui nessa parte de propriedades. Vou conversar com vocês sobre algumas delas. Primeiro, o que é esse linha de localização? Isso aqui simplesmente é a referência de onde você vai fazer o seu desenho. Então eu escolhi parede e deixei aqui linha central, que é o mesmo daqui. Comecei a desenhar. Reparem que o meu ponto de referência, no caso, é esse centro da parede, é o eixo dessa parede aqui, para eu desenhar o que eu estou fazendo. O que acontece se eu mudar a parede, se eu mudar isso aqui, da linha central para outra coisa, que é esse mesmo aqui, a linha central da parede. Eu tenho opções de linha central da parede, do núcleo, externa, interna, de acabamento, externa e interna do núcleo. Essa questão do núcleo a gente vai conversar um pouco mais para frente quando a gente fizer a parede, então por enquanto não se preocupe. A gente vai falar aqui de 3.
dessa linha central da parede, que eu acabei de mostrar para vocês, e da face de acabamento externa e interna, que são praticamente a mesma coisa, a mesma lógica. Eu escolhi aqui face de acabamento externo, e aí eu vou desenhar aqui esse mesmo retângulozinho de parede. Então, vim aqui e estou traçando a parede. Vocês já viram aqui que essa parede está sendo desenhada com referência no lado externo dela. Então é basicamente isso. Simplesmente eu consigo usar como referência o lado externo da parede. O final do desenho vai ser exatamente a mesma coisa. A única coisa é o lugar que eu peguei como referência. A gente vai usar isso porque fica mais fácil de achar aqui a referência. Se eu usasse a linha central da parede, eu teria que aqui pegar os eixos da parede e procurar. Mas no nosso caso vai ser mais fácil a gente escolher aqui face externa de acabamento, e aí eu vou pegar aqui nesse pontinho. Outra vantagem é que, se eu estou desenhando aqui, essa linha está alinhada ali com o que eu preciso desenhar. Mas pode ser que em algum momento ela fique para fora. Então, uma das vantagens de usar as faces do acabamento é que você, apertando a barra de espaço, você espelha aquela parede para onde você quiser. Então, com isso, eu tenho um pouco mais de liberdade para modelar isso aqui. Para finalizar sobre essas configurações de parede, selecionei as paredes aqui para a gente ver uma coisa. Falta entender o que é restrição de base, restrição superior e altura desconectada. Essas paredes aqui, o que essa janela de propriedades está me dizendo? Ela está dizendo que eu tenho uma restrição de base, que essa minha parede está sempre começando aqui no pavimento inferior, no menos 306. Está me dizendo que eu não tenho restrição nenhuma superior e que essa altura da parede é de 6,04 centímetros. Para vocês pode ser que seja um pouquinho diferente desse valor, mas deve estar próximo. Vamos ver no 3D se é realmente isso que está acontecendo. Navegador de projeto, 3D, aqui está a minha parede. Então, voltando para propriedades. Ela está começando no pavimento menos 3,6. Realmente, ela está começando aqui no pavimento menos 3,6. Ela não está ligada com nada, então eu estou dizendo a altura dela, e essa altura está com 6,4. Provavelmente é isso, né? Se eu tenho 3,6 daqui até aqui, mas esse pedacinho dá mais ou menos isso. Se quiser medir, pode medir. Vocês vão ver que ela está com essa altura. O que eu posso fazer com essas informações? Primeiro, a restrição inferior, eu simplesmente digo onde ela vai começar. Se eu quiser dar um espacinho aqui, um offset entre o piso de referência e o início da minha parede, basta eu mudar esse deslocamento aqui. Se eu colocar aqui 1 metro, por exemplo, olha o que aconteceu com a parede. Ela está começando a 1 metro de altura em relação a esse piso aqui. Então, no nosso caso, a gente vai deixar 0 e vamos ver um pouquinho sobre essa restrição superior e a altura desconectada. Se eu quiser fazer uma mureta, por exemplo, eu posso simplesmente mudar a altura dessa parede aqui. A altura desconectada está 6,4, eu posso colocar 20, por exemplo. Reparem que a parede já veio e já ficou com 1,20 de altura. Mas tem uma vantagem aqui do Revit, que é quando a gente começa a parametrizar o desenho. Então eu começo a criar referências entre os elementos do 3D para que as modificações sejam mais automáticas. Então imaginem o seguinte, eu estou fazendo esse desenho, eu coloquei aqui que a minha parede tem 3,06, porque ela vai ter que ir de um pavimento até o outro, e fiz. Vamos supor que em algum momento do projeto eu chego à conclusão que esse pé direito não vai ser mais 3,06, vai ter que ser 3,24. O que eu precisaria fazer? Selecionar todas as paredes e mudar essa altura desconectada aqui para 3,24. Só que tem uma coisa um pouco mais simples, que é o seguinte: se eu peguei essa parede e aqui na restrição superior eu dou uma informação para ela que ela vai ter que sempre terminar no pavimento de acesso,
está não conectado. Venho aqui, cliquei e vou colocar aqui que ela vai ter como restrição superior acima para o nível 0 pavimento de acesso. Aparentemente não aconteceu nada, ela está aqui com 3 e 6 também. Só que agora, como ela está linkada com o pavimento superior, eu não consigo nem editar essa altura mais. Mas olha a grande vantagem. Vamos supor que eu tenha acontecido a mesma coisa. Precisei aumentar o pé direito ali para 3,24. Se eu vier aqui no navegador de projetos, em uma das fachadas, e aumentar esse pé direito aqui para 3,24, alguma coisa dessa, vou colocar até maior. Coloquei 3,90 ali. Olha o que aconteceu com a parede. Ela automaticamente passou a ter os 3,90. Por quê? Porque agora o Revit já entendeu o seguinte: essa parede não me importa a altura dela. O que importa é que ela comece sempre nesse nível aqui e que ela termine sempre nesse nível aqui. Foi o que eu disse para ele quando eu escolhi que essas paredes estariam com restrição superior o nível do pavimento de acesso. Então esses são os principais elementos que a gente vai trabalhar com as paredes. Eu deletei aqui para a gente voltar lá para o desenho. Agora eu vou fazer a parede realmente. Então eu voltei lá para o pavimento -3F6 e vou em arquitetura, onde está a parede, aqui, cliquei e fui para a edição de paredes. Vou aqui no propriedades para a gente ter algumas certezas. Primeiro, se vocês começarem a fazer aqui, vocês vão ver que essa parede, essa genérica de 8 ali, ela está um pouco mais larga do que a parede normal. Então a gente pode simplesmente trocar esse modelo. Se eu vier aqui, então, arquitetura, parede, se eu clicar nesse botão aqui, ó, eu tenho algumas outras opções de parede para usar. Depois a gente vai criar algumas outras, mas aqui a gente pode escolher o que a gente quiser. Vou pedir para vocês colocarem essa genérica de 5 polegadas ali, que ela vai ter um tamanho mais próximo dessa que a gente tem aqui. Além disso, mais o que eu preciso trocar? Então, arquitetura parede, aqui eu escolhi a parede genérica de 5 e eu vou mudar. Linha de localização. Vou desenhar com a parede face de acabamento externo, acho mais fácil, porque eu pego as referências mais fácil. A restrição de base, eu realmente quero que ela comece aqui, no pavimento -3 e 6, não quero deslocamento algum, e a restrição aqui vai realmente ficar para o nível 0, que é o pavimento de acesso. E quando eu fizer essa parede aqui, ó, vou fazer só esses dois pedaços para a gente ver no 3D como é que ela está ficando. Ali a parede está exatamente onde ela deveria estar, e ela está começando aqui no nível inferior e ela está indo até o nível de acesso. Então isso que a gente configurou ali, a gente colocou a espessura da parede, colocou no início e o final dela. Vou lá voltar para o pavimento inferior para poder continuar desenhando. Voltei para a parede, conferindo propriedades se está tudo certo, e eu vou agora continuar o meu desenho aqui. Lembrando que eu vou passar por todos os vazios. O único que eu vou deixar sem parede vai ser esse aqui. Por quê? Porque aqui é aquela área que vai para a piscina. Eu tenho até um guarda-corpo aqui, mas aqui é a área que vai para a piscina. Então esse aqui é o único buraco que realmente vai ficar. Todos os outros, todas as outras janelas e portas, eu vou simplesmente passar com a minha parede ali. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo a parede, ela ficou espelhada, então eu vou apertar a barra de espaço, que ela já ficou no lugar certo. Eu venho aqui e vou fechar essa parede aqui. Voltando, vamos ver qual falta. Falta essa parte aqui. E aí eu vou pegar e vou finalizar essa parede.
Lembrando que eu coloquei parede em tudo. Eu passei pelas portas, eu passei pelas janelas e deixei só esse vazio aqui. Porque a gente só vai conseguir colocar porta, a gente só vai conseguir colocar janela a partir do momento que eu tenho uma parede ali como base para ela. Então, no final, olha só, a gente ficou com essa situação aqui. Vou selecionar o piso, a gente vê aqui em azul que foram as paredes. Isso aqui, 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 toda essa volta e aqui. Se eu olhar lá no 3D, está ali o meu modelo desenhado com as paredes e o piso, está aqui tudo direitinho. Finalizamos por enquanto esse primeiro pavimento. Portas e janelas a gente vai colocar na semana que vem. Falta fazer os outros dois. Agora o que a gente vai fazer é, vamos lá para o pavimento de acesso e vou fazer tudo que eu acabei de fazer lá embaixo. Vou começar pelo piso, então arquitetura, piso, e vou fazer o desenho usando a linha. Como eu disse para vocês, existem algumas outras formas de se fazer o piso, mas eu acho essa aqui mais adequada, porque a gente consegue definir mais diretamente qual vai ser o desenho exato desse piso. Então, estou passando uma drenagem, sempre pegando a face externa da parede, porque a laje fica por baixo da parede realmente, construtivamente falando. Então aqui eu desenhei o que seria a borda. Eu preciso agora fazer esse vazio aqui no meio. Como é que eu vou fazer isso? O Revit ele entende que essa figura externa aqui é o limite externo da laje, e se eu fizer qualquer figura aqui dentro dessa, ele vai entender como sendo um limite interno ali que vai ser o limite do vazio. Então, de novo, vou continuar desenhando aqui, peguei a linha de novo, e vou chegar aqui ó, e vou fazer o desenho deste vazio. Nessa área a gente tem 5 linhas aqui. São elas 2 linhas do corrimão, uma linha que é o limite do piso, e depois eu tenho 2 linhas do corrimão, da escada que está descendo ali naquele segundo lance de escada. Então a minha laje aqui ela vai parar nessa linha do meio. Vem aqui, vem para cá, e vou terminar aqui nesse ponto. Então reparem como é que ficou. Eu tenho do lado de fora da parede o limite da laje, do lado de dentro da parede o limite do vazio. Fiquei com essas duas figuras. Essas duas figuras vale tudo que eu disse para a laje antes. Não dá para deixar aberto, se você deixar aberto ele não vai reconhecer, se você deixar a ponta passando um pouco ele não vai reconhecer, se você encostar alguma dessas figuras aqui na outra ele também não vai reconhecer e não vai funcionar. Eu tenho que ter duas figuras geométricas muito claras e que não encostam em nenhuma outra. Uma que é a parte externa da laje e outra que é esse limite do vazio. Na hora que eu terminar isso aqui, eu vou simplesmente dar o OK aqui. Ele está perguntando se eu desejo que as paredes alcancem até o nível deste piso para se vincular à sua base. Eu vou colocar não, depois eu vou ajustar isso melhor. Se eu colocasse sim aqui, as paredes iam se colar, aquelas paredes que a gente fez no pavimento inferior, elas iam ficar coladas aqui nessa base da laje. Mas eu não quero isso por enquanto, depois eu vou ajustar isso melhor. Então, nesse caso, eu vou colocar não. Olha o desenho que ela fez, exatamente o que eu tinha pedido. Inclusive, sobrou aqui ó, o que seria a viga em que essa parede ia ser estruturada depois. Vou lá no 3D para a gente ver. Tem aqui a minha parede. Não se preocupem com isso aqui. Tá vendo? A parede está se misturando com a laje. Isso é um problema. Realmente é um problema. Mas a gente vai ajustar isso depois quando a gente for fazer alguns ajustes da parede, algumas coisas que estão se sobrepondo. Quem tiver curioso para saber, o que está acontecendo aqui é que eu tenho uma parede se misturando com a viga. Uma das soluções seria exatamente eu vir aqui ó, na propriedade da parede e colocar um deslocamento superior. Que aí o que aconteceu? Vou colocar 1 metro aqui só para vocês verem.
Na verdade, a parede foi para cima, né? Teria que ser menos 1. Enter. Que aí, olha só, a parede está aqui embaixo. Eu sabendo a altura da laje, eu poderia colocar esse afastamento aqui, esse deslocamento, na verdade, e ela ficaria aqui de baixo direitinho. Por enquanto, vamos deixar que a gente tem um jeito mais fácil de resolver isso. Por enquanto, a gente vai deixar as duas coincidindo mesmo, paredes e pisos. Com isso, então, a gente terminou o piso desse segundo pavimento, que foi isso aqui. E agora eu vou colocar as paredes desse pavimento. Então, eu vou voltar lá no navegador de projeto, pavimento de acesso, e vou fazer agora as paredes aqui. Parede, só conferir se está tudo certinho, 1 de 5. A restrição agora tá, restrição de base está no pavimento de acesso, e a restrição superior agora está para o nível mais 306. Ou seja, a parede que eu vou fazer aqui, ela vai sempre começar nesse pavimento e vai terminar lá no pavimento de cobertura, que é o 306. Tá, vou fazer as paredes aqui também, do mesmo jeito. Aqui, passando pelas portas. Aí eu vou, aqui também eu vou passar pela porta. Vou passar pela janela. Vou até aqui no fim. Nesse caso aqui, ó, a gente tem uma parede que é mais grossa um pouco. Não precisa colocar isso ainda. Depois a gente vai editar essa parede aqui para ela ficar certinha. Mas por enquanto pode deixar só essa parede mais fina mesmo. Aqui também eu vou passar direto. No caso eu vou apertar o espaço, né, para espelhar a parede, para ficar em cima da parede certinho. Fiz mais uma. E aqui agora, vou pegar a parede de novo e vamos fazer essas aqui que faltam. Então, começando aqui. Não tem uma sequência exata, vocês vão escolher aí como fazer. Aqui a parede passa, vazio da porta. Aqui também, apertei barra de espaço, né? E aqui também ela vai passar pelo vazio da porta e vai terminar aqui. Falta essa parte da Suite Master. Também passei pela porta. Apertei barra de espaço para fechar aqui. E nesse pavimento, o único lugar que eu não vou fazer, na verdade são dois lugares, eu não vou colocar parede, são isso aqui que é só um vão, eu não tenho porta, então realmente é só parede. Então eu vou fazer isso aqui. Aqui. E esse aqui. Aqui. Por que eu não tenho porta? Aqui eu simplesmente não tenho parede, é só um vão aberto e dá acesso aqui ao closet. Mas em todos os outros lugares, né, que eu tinha porta, eu passei com ele. Outro lugar que também não vai ter, vai ser aqui, porque aqui também é um guarda-corpo. Então essa parede aqui, ela vai ficar só assim. Então olha só quais foram as paredes que eu criei. Está perguntando se eu quero salvar o projeto, sugiro que vocês o façam, salvem o projeto. Eu estou sem salvar até agora. E as paredes que a gente ficou foram essas aqui. Então olha, passei inteiro, vim aqui, fechei, tudo. Só ficou esse vazio e esse vazio aqui, sem parede. Vamos ver no 3D para ter certeza. Tem aqui a minha parede. Aí, parece que está um pouquinho baixo, mas a gente vai conferir daqui a pouquinho. Eu devo ter mexido em algum nível ali. Vou até conferir lá, é bom que vocês vejam esse problema que deu. Lembrando que as paredes de baixo parecem que estão mais altas que as de cima. Vamos lá numa fachada para ver o que aconteceu. Esqueci de voltar aqui no lugar certo. Se a gente tivesse feito isso num desenho do CAD, por exemplo, eu teria que refazer
faz todos os desenhos, ajustar todos. Aqui não, basta clicar aqui, nessa linha do nível. Eu estou tomando cuidado porque aqui eu estou clicando, na verdade, no desenho que veio do CAD, né? Então eu tenho que achá-lo aqui direitinho para mirar na linha do nível. Que aí eu vejo que, olha só, o pavimento de baixo está com 3,90 e o pavimento de cima está com 2,22. Eu quero que esse aqui seja de 3,06. E aí agora os dois estão certinhos. Se eu for ver lá no 3D, agora sim, nós estamos claramente melhores do que estavam antes. Antes estava com aquele errinho lá. O que importa aqui então, fiz todas as paredes, a laje de piso aqui, e aí eu já tenho esse segundo pavimento. Agora a gente precisa fazer a cobertura. Vamos agora para o pavimento mais 306. Aqui vocês estão vendo que a figura está um pouco mais acinzentada. Por quê? Porque na verdade esses desenhos do CAD, vou colocar aqui no 3D, esses desenhos do CAD estão todos aqui embaixo. Então, quando eu for lá para o nível 306, aqui em cima, eu não tenho nada, nenhum desenho do CAD. Se eu quisesse levar alguma planta dessas lá para cima, então eu clicar nela e vir aqui em propriedades, e aqui está onde ela está colocada. Então, eu poderia levar lá para o 306, se fosse o caso. Então, agora, voltando ali para o pavimento de cobertura, vou então fazer a laje aqui com uma laje de piso também. Eu estou lá no pavimento de cobertura, fui em arquitetura e fui em piso. E aí aqui eu vou pegar a linha e vou fazer a laje que seria da minha cobertura. O 3D lá atrás, essa cobertura vinha até aqui. Eu venho e fecho esse desenho aqui. Então agora a gente está aqui no Sketch. Isso aqui que eu estou fazendo. Essa cobertura. Ela vem aqui, fecha até o limite e depois ela fecha para lá. E aí agora a gente vai fazer esses dois vazios aqui. Esse e esse aqui da frente. Como a gente vai fazer isso? Voltando lá para o header. Eu tenho o limite da laje e eu vou fazer o vazio aqui criando um outro limite com as linhas exatamente alinhado com essa parte de fora. Aqui eu vou colocar com 80 centímetros. E aí eu vou até o limite da varanda para fechar. Porque eu tenho uma viga aqui e eu tenho uma viga aqui também para poder sustentar esse vazio. Sustentar esse balanço, na verdade. Então, olha só, tem um limite na laje e exatamente aqui na frente desse vazio eu tenho um rasgo ali na laje em cima. Vai valer a mesma coisa aqui para baixo. Se eu quisesse, eu poderia até copiar isso aqui e levar lá para baixo. Mas eu vou desenhar ali. Se eu quisesse levar isso aqui para lá, eu poderia criar uma cópia e colocar aqui. Mas eu vou fazer um desenho ali só para a gente aproveitar e desenhar mais uma vez. Então, cliquei aqui, estou pegando o alinhamento e aí eu vou fazer do tamanho, vou fazer com 60 centímetros. Digitei o ponto, onde é a vírgula, deletei a linha ali e vou voltar. Eu peguei o alinhamento e fechei aqui.
Então agora eu tenho a área externa da laje e eu tenho os dois rasgos aqui que vão ser os vazios. A partir do momento que eu terminei, vou dar um OK. Aí está de novo perguntando se eu quero que as paredes alcancem o nível desse piso. Eu vou colocar aqui não de novo. E aí eu vou olhar lá no meu 3D para ver se a laje ficou certinho. Exatamente. Eu tenho um vazio. Aí do outro lado eu tenho também o outro vazio. Para fechar, eu vou fazer a platibanda aqui no nível 306. Como que eu vou fazer a platibanda? Usando parede. Só que dessa vez, em vez de colocar a parede com restrição superior, ele já está aqui não conectado, então eu vou colocar a altura dessa platibanda. Deixa eu ver aqui quanto ela tinha. Aqui. Vamos ver exatamente quanto ela tem. Ela tem 50 de altura. Então agora vamos voltar para o Revit. E essa altura aqui vai ser de 0,5. E eu vou vir aqui fazer a minha parede seguindo os limites da minha platibanda. Vamos ver no 3D como é que está ficando. Aqui a platibanda. A gente só vai precisar agora fazer mais algumas coisas. A gente vai colocar por enquanto a caixa d'água aqui nesse volume. Pelo projeto, voltando aqui na cobertura, a caixa d'água ela pega exatamente sobre essas paredes aqui. Vem até aqui e fecha esse desenho. Então vou lá na parede de novo, vou desenhar aqui em cima da parede do closet. E aí agora eu vou virar para cá e vou fechar aqui. Então, como que você cola no 3D, eu já tenho o limite da minha caixa d'água. A única coisa que eu preciso é subir isso aqui um pouco. Ele não tem só 50 centímetros, ele vai ter 2,50. Então, o que eu vou fazer? Selecionei essas paredes. Para somar na seleção, eu estou apenas apertando Ctrl. E aí eu selecionei essas três. E vou aqui em Propriedades, mudar essa altura que está com 50 centímetros para 2,50. Enter. E já foi lá para a altura certa. E aí eu vou aproveitar o fato de eu ter que mexer nessa parede aqui para conversar com vocês e mostrar sobre a divisão dessas paredes. Se eu simplesmente clicar nessa parede aqui agora e mudar para 2,50, olha o que aconteceu. Ela subiu a parede inteira. Então, na verdade, eu preciso dividir essa parede aqui antes. Na verdade, poderia ser depois também, mas eu preciso dividir isso aqui em três paredes diferentes. Porque em um ponto eu tenho uma parede mais baixa, de 50 centímetros, em outro ponto aqui eu tenho ela mais alta, com 2,50, e para terminar lá a gente tem mais baixa, com 50 centímetros. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, e aí eu vou lá para a planta do pavimento de cobertura, só para ficar mais fácil de ver. Então, olha só, eu tenho aqui essa parede inteira e eu preciso dividir isso aqui em três partes. Aí, reparem uma coisa, se eu não estou com nada selecionado, essa fita aqui em cima ela vai ser da aba que eu estou escolhendo. Mas se eu clico em alguma coisa, ela passa a me dar uma possibilidade de edição daquele elemento ali. Isso aqui a gente tem várias ferramentas de edição. A gente tem mover, copiar, duplicar, downscale, fazer isso tudo. O que a gente vai usar aqui vai ser esse dividir elemento. Quando eu clico, parei aqui um pouquinho para vocês verem que aparece um videozinho mostrando o que ele faz.
Aí a gente tem esse outro aqui, que é o dividir com folga, mas o que a gente vai usar é basicamente esse aqui, o dividir elemento. Se eu cliquei nele, reparem que virou um bisturizinho ali o ícone. Então, quando eu passo em cima de algum elemento, ele me dá a oportunidade de clicar nele. Então, eu preciso simplesmente passar aqui, esse bisturi, sobre essa parede que eu quero cortar, e eu vou pegar aqui, ó, alinhado com essa parede da caixa d'água. Na hora que eu clicar aqui, vocês vão ver que agora aquela parede que era uma só já está dividida em duas. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Cliquei aqui no dividir elemento e eu vou chegar aqui embaixo. Estou passando em cima dessa parede até que apareça esse tracejado e estou pegando aqui, ó, alinhado com a parede da direita. Na hora que eu clicar, ele já cortou ali. Então agora aquela parede que era uma coisa só, voltando aqui no 3D, ela está dividida em três. 1, 2, 3. E eu vou poder subir isso aqui para que só essa parte aqui tenha os 2,50. Então voltei para propriedades, altura desconectada, 2,50, Enter, e ele já foi lá e fechou agora a minha caixa d'água. Então agora a gente terminou essa modelagem básica da residência. Se a gente olhar aqui no modo de exibição, vou colocar cores consistentes. A gente vê que ele está bem básico. A gente tem só paredes, piso, teto e tal, mas a gente já tem a casa praticamente definida. A partir das próximas aulas a gente vai começar a colocar janela, acertar esse vidro para frente, acertar isso tudo. Então agora é só vocês salvarem o de vocês e me enviarem o modelo nesse nível aqui, com piso, parede e teto, para a gente depois, a partir da semana que vem, começar a colocar as outras coisas. Então a gente vai colocar janela, guarda-corpo, isso tudo. Então aqui a gente termina essa parte. Vou voltar aqui o meu para o linha oculta, que é o que a gente usa normalmente. E vou lembrar vocês de salvarem esse arquivo como projeto, para que vocês possam continuar usando ele mais diretamente assim. Então, arquivo salvar como projeto, e vou pedir para vocês colocarem o nome de vocês e me enviarem agora. Então, aí semana que vem a gente vem com mais alguma parte do Revit para a gente ir finalizando esse modelo. Ok? Mais, até o próximo vídeo.